Então, boa noite mais uma vez. A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre alguns conceitos básicos no ensino de história. Nós já falamos de alguns significados no ensino de história, falamos de concepções, e aí nós vamos continuar, porque temos muitos conceitos ou significados em história que precisamos nos apropriar destes significados a fim de que o nosso trabalho seja desenvolvido com maior desenvoltura na sala de aula com os nossos estudantes. Então, vamos aqui discorrer um pouco sobre alguns conceitos, e aí já começamos aqui falando que para o professor, né, para que esse professor compreenda os conceitos básicos para o ensino de história, é necessário que tenha se apropriado dos elementos ideológicos. Vocês lembram que nós trabalhamos lá sobre as concepções ideológicas, né? Positivismo, marxismo, escola dos análises, nova história. Então, são concepções ideológicas, né? Então, o ponto de partida para compreendermos bem esses conceitos básicos para o ensino é essa necessidade que temos de nos apropriar desses elementos ideológicos e historiográficos, uma vez que essas ideologias elas transitam principalmente nos textos escritos, né? E esses textos escritos é o material historiografado que temos para estudarmos acerca dessas ideologias. Não significa dizer aqui que o professor vai se apropriar dessas ideologias, esses elementos ideológicos, para vivenciar. Não. O professor vai apropriar-se desses elementos ideológicos e historiográficos, tendo a certeza do que está fazendo no seu trabalho docente, de que está trabalhando determinados conceitos dentro de uma determinada ideologia ou de uma determinada concepção de história, né? Vejam que é esse ponto de partida aí para que possamos fazer um bom trabalho enquanto professor. Silva e Silva, ele nos traz algo interessante, já falando sobre essa questão de conceitos, mas ele orienta que os professores devem conhecer, né? Desde os iluministas, as concepções iluministas, com a visão da história como progresso da humanidade, passando pelos positivistas, né? E aí, esse conhecimento, conhecer bem, saber o que são as ideias iluministas, o que elas defendiam, qual a concepção historiografada desse movimento iluminista, né? Alguns chamam de movimento, outros chamam de ideias, outros chamam simplesmente de iluminismo, mas o certo é que tanto ideias iluministas, como pensamento iluminista, cai tudo dentro de uma mesma coragem conceitual. Dessa forma, se vai trabalhar alguma questão, precisa se apropriar desses significados, não? Essas concepções de história que vão desde a ideia da história como o progresso da humanidade, que era a concepção do iluminista, e vai passando aí, inclusive, pelos positivistas, né? Que é aquela que tem uma base aí na história mais tradicional, ou historiadores da escola metódica, né? No caso dos positivistas, historiadores da escola metódica, que viam a história como tradução objetiva da verdade, do fato, até a nova história, porque aí a nova história ela chega com uma nova concepção de história, com a concepção do olhar histórico, e que o mesmo objeto pode nos dar diferentes respostas, dependendo do ponto de vista que eu me coloco para fazer a análise desse objeto, para fazer a investigação sobre esse objeto histórico, que prefere não oferecer uma explicação única para a questão,
todo historiador se defronta com o problema inicial de definir seu próprio ofício, né? E ao definir esse nosso ofício, esse ofício de historiador, ele é definido a partir de uma visão ideológica, a partir de uma concepção, a partir de uma ideologia. Daí nós temos os historiadores que se colocam dentro de uma visão mais positivista, outros que se apropriam mais da visão marxista, outros que preferem seguir pelo caminho da nova história ou da história nova, onde o mesmo objeto pode dar diferentes respostas, dependendo do olhar investigativo do pesquisador, né? E aí nós vamos trabalhar aqui alguns conceitos. Nós já trabalhamos lá conceito de tempo, trabalhamos de sujeito histórico, objeto histórico, né? E aqui nós vamos trabalhar mais alguns significados ou conceitos de tempo, né? E quando vamos trabalhar sobre essa questão, nós temos aqui 3 conceitos básicos de tempo que precisamos compreender, né? Nós temos o tempo do acontecimento breve, tem o tempo conjuntural e tem o tempo estrutural. Vejam que aqui é que nós precisamos entender e diferenciar o que é estrutura e o que é conjuntura, né? A partir dessa visão de tempo aqui, nós já teremos uma boa noção sobre essa questão. Então, o tempo do acontecimento breve, como é que se configura esse tempo do conhecimento do acontecimento breve, né? E aí nós temos que ele compreende a duração de um fato histórico, né? De uma dimensão breve, ou seja, um intervalo de tempo curto. Daí nós trabalhamos, inclusive, pontuando algumas questões que podem ser vistas como tempo breve. Mas esse tempo breve, ele é marcado por uma data, como, por exemplo, o nascimento de uma pessoa. O dia do nascimento foi um acontecimento breve, né? Então, ali a criança nasceu, aconteceu. É o dia do nascimento. A aprovação de uma lei que cria uma cidade, isso também é um acontecimento breve, é um fato histórico, mas é um tempo denominado de um acontecimento breve. A base legal que normatiza a independência de um país, também a independência de um país é um acontecimento breve, né? Acordos que têm por finalidade decretar o fim de uma guerra entre 2 ou mais países, entre outras questões. Todos esses fatos aqui que estamos pontuando aqui com vocês, eles fazem parte desses acontecimentos breves. É aquilo que acontece no aqui e agora. Nasceu alguém, assinei um documento, é um casamento, é um acontecimento breve. Então, prosseguindo, nós temos aí o tempo conjuntural. E o que nós podemos compreender como esse tempo conjuntural? O tempo conjuntural ele é definido como aquele tempo que tem a duração de até uma vida, né? É necessário entender que as conjunturas, elas são processos com uma dinâmica limitada, portanto, não garantem implicações quanto à mudança nas estruturas, né? Então, a conjuntura eu estou vivendo, é essa forma como eu estou me relacionando com essa sociedade da qual eu vivo. O que tem nessa sociedade, como a gente se locomove dentro dessa sociedade, como a gente estabelece as relações, como nós criamos mecanismos para vivermos melhor nesta sociedade. Então, como nós nos adequamos ao que é posto pela legislação, pelas leis, pelas normas, pela ética, pela moral. Então, tudo isso diz respeito à conjuntura, esse tempo conjuntural da minha existência, ou que pode ser da existência de uma vida. Por exemplo, a duração de uma guerra, uma crise econômica, uma epidemia. Agora nós estamos vivendo um tempo conjuntural, tem aí uma pandemia,
que estamos vivenciando, ela se encaixa também dentro desse tempo conjuntural, onde todo mundo busca se organizar para driblar, né? E a língua agora dobrou demais. Driblar essa situação. Então, e a gente vai, o mundo inteiro, dentro desse contexto da pandemia, que é considerado um tempo conjuntural, onde muda as relações dentro das estruturas, né? Dentro das estruturas, muda essa conjuntura das pessoas se relacionarem, né? Nós temos um relacionamento diferenciado agora, nós estamos em aula, mas cada um de vocês na casa de vocês ou em outro espaço. Às vezes pode ter alguém que esteja até fora do estado do Tocantins, né? Isso são conjunturas, esse é o tempo conjuntural que estamos vivendo, né? Então, veja que temos aí, olha, epidemia de dengue, podemos ser consideradas questões conjunturais da vida de uma determinada sociedade, porém não alteram a forma como as sociedades estão estruturadas, do ponto de vista da estrutura de sociedade, da legislação que a sociedade tem, que dá essa estrutura com os seus poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, nesse tempo conjuntural, ela não muda essas estruturas, mas nós nos adequamos a esses momentos que vamos vivenciando e que vai fazendo parte desta conjuntura, e nós vamos nos organizando para ir vencendo os desafios que são postos no cotidiano para cada um de nós, né? Então, prosseguindo aqui, nós temos ainda no tempo conjuntural o tempo determinado em que esses acontecimentos ocorrem, chamamos de tempo conjuntural. Tem uma onda de febre amarela ou malária em uma determinada região. Então, esse tempo onde começou o foco e até ele diminuir é um tempo conjuntural. Então, são essas questões que precisamos compreender. Mas temos também, dentro desses conceitos básicos para o ensino de história, aí o tempo estrutural. E como vamos entender esse tempo estrutural, não? Esse tempo estrutural, ele tem a influência das ciências sociais, as quais entendem que o tempo está relacionado à estrutura da sociedade, não? Como isso acontece? Ressaltamos que os movimentos responsáveis pelas transformações estruturais ocorrem lentamente. Muitas vezes são marcados pela desaceleração e pela estagnação temporária das mudanças e das permanências, né? Então, quando nós falamos de tempo estrutural, é o tempo que leva para mudar determinadas estruturas. E aí essas estruturas, elas estão regidas por normas, por legislação, por leis, né? Então, quando nós trabalhamos com vocês ali, educação, etnia e identidade cultural, que a gente trabalha a questão do indígena, dos movimentos negros, movimentos indígenas, para que a legislação seja alterada a fim de que eles possam ser incluídos. Isto pode ser contado como um tempo conjuntural, porque é um tempo que vai mudando as estruturas da sociedade por meio da legislação. Mas vamos prosseguir ainda com esse tempo estrutural, o que permite o surgimento do conceito de longa duração. E aí sim, a gente trabalha com esse conceito de longa duração, que é um tempo que leva, às vezes, leva até séculos ou milênio para que essas estruturas sejam alteradas ou modificadas. O qual ele admite um maior grau de consciência para os historiadores em relação a essa concepção de tempo estrutural, o tempo que leva para ocorrer, de fato, as transformações na sociedade, as transformações nas estruturas, né?
que são as mudanças na legislação, a concepção e o surgimento de novas leis, a conquista de direitos, né? Não são novos direitos, são direitos existentes, mas que as pessoas não tinham uma legislação para buscarem o seu direito, né? Então, isso cai também no tempo estrutural, que às vezes isso leva muito tempo, né? Ainda no tempo estrutural, na categoria do tempo de longa duração, as transformações e as mudanças que ocorrem são quase imperceptíveis no cotidiano das pessoas, de tão lentas que são, elas vão acontecendo de forma bem paulatina, né? E isso, inclusive, quando nós estudamos lá em educação, etnias e identidade cultural, nós falamos das comunidades tradicionais, dos povos tradicionais. É onde cai aqui essa questão da longa duração, onde as mudanças vão acontecendo de forma muito lenta, quase que imperceptível pelas pessoas, né? Vejam que temos aqui quase que imperceptível no cotidiano das pessoas, uma vez que tem a ver com as modificações nos hábitos religiosos, na forma de comercialização, o uso de moeda no sistema de trocas, a duração de um determinado regime político, entre outros. Então, tudo isso aqui, ele cai nessa categoria de tempo estrutural, bem como nessa concepção e no conceito de longa duração. Professor, Sim. é tipo assim, a questão do uso dos smartphones, porque eu lembro que umas 2 décadas atrás, né? Nem Sim. isso, que a gente começou a usar os smartphones e eles, hoje em dia, todo mundo tem um. Então, quando o senhor falou isso, foi algo tão natural, né? Sim, Então, sim. quando o senhor falou isso, eu lembrei dessa situação. E vai acontecendo, e às vezes a gente nem liga tanto por que está acontecendo isso. Aí, isso é onde se coloca que são quase imperceptíveis. As mudanças vão acontecendo e as pessoas nem se dão conta de que que estão acontecendo. Aqui nós até já trabalhamos, e eu passei inclusive uma atividade para vocês sobre temporalidade histórica, né? E aqui, Sim, foi super difícil essa atividade. Quebrei minha cabeça para entender aquele negócio. Então, aqui nós voltamos a discutir um pouco sobre a questão da temporalidade histórica, e como o texto lá é um texto um tanto quanto robusto, eu preferi trazer aqui as citações dos autores para a gente discutir um pouco. Enquanto temporalidade histórica, entende-se que a dimensão da temporalidade ela é considerada uma das categorias centrais do conhecimento histórico, ou seja, a temporalidade é esse tempo que leva para as coisas irem acontecendo e irem sendo transformadas, que às vezes a gente nem tem condições de acompanhar isso, porque a minha existência enquanto pessoa não vai dar conta de chegar ao fim dos resultados dessa temporalidade, né? Não se trata de insistir nas definições dos diversos significados de tempo, mas de levar o aluno a perceber as diversas temporalidades no decorrer da história e ter clara sua importância nas formas de organização social e os seus conflitos, né? Então, veja que, nesse contexto, a temporalidade são as transformações que vão ocorrendo em determinados tempos, em determinados lugares, em determinadas épocas, em determinados séculos. E aí nós temos que buscar essa compreensão em que as mudanças também elas vão acontecendo de uma forma não muito acelerada. Vamos aí trabalhar com a temporalidade histórica, digamos, do período da monarquia francesa, né? Então, isso leva a um tempo significativo, mas é uma temporalidade do surgimento do Estado
das monarquias nacionais, da monarquia absolutista, e até chegarmos ao fim dessa monarquia absolutista, né? Quando perpassa aí por toda a questão do Renascimento, do Iluminismo, chegando aí até a Revolução Francesa, né? Então, é um tempo, e até chegar a um modelo de governo presidencialista, né? Isso leva um tempo. Então, esse tempo de lá até chegar ao presidencialismo é uma temporalidade histórica, né? Que precisa ser vista. E o estudante ele precisa compreender que existe essas temporalidades. E essas temporalidades, elas existem tanto aqui para nós, como em outras nações, em outros povos, né? Dentro do decorrer da história, para a gente ter, de fato, essa clareza dessa importância, como ocorre essa organização sociais e como os conflitos também vão acontecendo dentro dessa temporalidade. Não? Professor, sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Temporalidade é um período onde ocorre uma transformação social, é isso? Não significa dizer que ocorre uma transformação social, mas ocorre transformações na conjuntura, na forma das pessoas se relacionar, e também ocorre algumas transformações na esfera estrutural também, do tempo estrutural. Vai surgir aí algumas normas, algumas leis também. O tempo conjuntural ele abarca tanto o tempo conjuntural quanto o tempo estrutural. Ele leva em consideração os dois tempos para trabalhar essa temporalidade, né? A temporalidade ela ocorre dentro dessas transformações que ocorrem tanto no tempo conjuntural quanto no tempo estrutural. Não sei se ficou claro, né? Aí aqui, essa questão de tempo e espaço, que a gente precisa compreender também, né? E eu até falei para vocês também um pouco sobre essa questão de tempo e de espaços, né? Espaço geográfico, espaço social, espaço político, não? Por exemplo, quando alguém sai de um partido político, ele sai porque não está tendo espaço político dentro daquela sigla partidária, né? Então, ele sai, né? Mas nós vamos ver aqui essa questão do tempo e espaço, que em relação à questão do tempo e do espaço, a Circe Bittencourt, ela esclarece que a noção de tempo histórico e a de espaço são fundamentais nesse processo de produção de conhecimento. Veja, todo objeto de conhecimento histórico é delimitado em um determinado tempo e em um determinado espaço, né? Todo o objeto histórico ele tem o tempo da sua existência e ele teve um espaço onde ele surgiu. Digamos que o iluminismo ele é um objeto de conhecimento histórico, mas ele tem um tempo em que ele surgiu e tem um espaço geográfico, né? Que ele surge principalmente na França, né? Então, a França seria esse espaço geográfico. Então, essa compreensão ela precisa estar bem patente na nossa mente, na nossa compreensão, no nosso domínio, para que a gente tenha condições de trabalhar de forma mais tranquila com os nossos estudantes. A partir dessa compreensão aqui do tempo e do espaço. Aconteceu um fato histórico. Esse fato histórico aconteceu em um tempo. Mas onde aconteceu esse fato histórico? Esse fato histórico ocorreu no estado do Tocantins, então teve o espaço, estado do Tocantins. Ocorreu em Araguaína, então ocorreu no espaço geográfico de Araguaína, né? Então, são essas compreensões que a gente precisa ver. Porque, além dos espaços sociais, quando nós falamos dos espaços sociais, nós falamos
dessa possibilidade da pessoa transitar em determinados espaços sociais, dentro de determinadas, eu vou utilizar o termo aqui, classes sociais também. E aí a gente fala, o espaço político é um espaço social, o espaço religioso é um espaço social, o meio religioso é um espaço social também, onde nós temos desde aquele que simplesmente frequenta a igreja, as reuniões, mas temos outras pessoas que vão além, né? Como a irmã Fernanda, ela já se coloca em uma condição de uma mensageira da fé em um espaço que vai possibilitar ajudar outras pessoas na compreensão da fé, né? que é pregado, que é ensinado, da doutrina, da fé que ela desposa, que carrega consigo, crendo que é o caminho mais fácil para que o homem se conecte com essas questões sobrenaturais que leva a uma vida eterna. Com certeza, a questão da fé é justamente isso, a convicção de ter uma vida eterna. O próprio nome eterno já diz que é para sempre, em um lugar mais confortável do que esse aqui que nós vivemos, né? Onde não terá tantas agrulhas como as que nós vivemos aqui. Né? Então, vejam que também temos aqui outros conceitos históricos que são essenciais para trabalharmos, né? Como aqui o conceito de cultura, memória, imaginário, ideologia, relações sociais e relações sociais de produção. Esses conceitos aqui nós vamos trabalhar no próximo bloco, que já estamos encerrando, aí voltaremos para darmos prosseguimento trabalhando esses outros conceitos. Tá? Então, nos encontramos daqui a pouco. Até já, pessoal.